Meu filho Flávio se formou em administração, o que significa que ele tem uma alma de empreendedor, né? Para que serve a administração se você não quer ser empregado de alguém? Serve para você criar sua própria empresa, se dedicar ao seu próprio negócio e se realizar como pessoa. Eu admiro muito isso nele. E hoje eu tive uma oportunidade interessante de ver ele compartilhar com o grupo da família 3 termos em inglês que estão sendo adotados na atualidade. Eu gosto de ver ele compartilhar, porque isso é uma forma de servir, e servir e compartilhar é a essência de ser um empreendedor. Ele apresentou lá 3 termos: cringe, blockchain e startup. 3 termos muito interessantes que ajudam as pessoas a compreender o mundo como ele é hoje. Cringe é uma expressão inglesa que significa qualquer coisa irritante, qualquer coisa desagradável, como, por exemplo, alguém esfregar as unhas numa lousa. Isso irrita, né? A geração de hoje considera cringe ter gostado da série Friends e ter gostado da série do Harry Potter. Bom, isso é uma maneira da geração atual considerar as preferências das gerações anteriores a ela. Mas eu não sei se eu sou de outro planeta, embora eu seja de uma época muito anterior a essas gerações que estão criticando ao dizer isso. Eu também não gostava nem dos Friends e nem do Harry Potter. Eu achava muito infantil as 2 versões. Tudo bem, qualquer criança tem que gostar do que é infantil. É que essas coisas ocorreram quando eu já tinha uma certa idade, porque eu sou de outras eras, né? Bom, então, eu sempre achei cringe. Os Friends achavam um humor meio besta, muito infantil. Mas ele é excelente para você aprender inglês, né? E nós sabemos de artistas lá da Coreia que só falam inglês graças a essa série. Atualmente, Friends é um dos recursos mais interessantes para você aprender o idioma inglês. E qual é o segredo disso? Todo mundo já sabe. É você começar assistindo a série Friends com legendas em português para entender de que se trata. Depois você, entendendo bem do que se trata, você assiste a série com legendas em inglês, para ver como eles expressam aquilo que você já entendeu. E por último, você tira as legendas e tenta educar o seu ouvido, entendê-los pelo que eles dizem, pela pronúncia deles e não pela legenda. Bom, esse é o segredo de aprender inglês. Não é isso que é o objetivo aqui deste site, mas só para você saber que ela tem alguma utilidade apesar de ser cringe. E quanto ao Harry Potter, aquilo era muito cringe, né? Inclusive o próprio ator é cringe. Eu vejo filmes que ele faz atualmente e acho ele tremendamente cringe. Desculpe, minha opinião. A opinião de alguém que é de uma geração bem anterior e viu atores que realmente sabiam atuar. Quanto a startup, eu considero que investir em startup é muito melhor do que investir na bolsa, por exemplo. Mas é igualmente arriscado, né? Você tem que ter bom senso. Você tem que analisar bem a startup em que você vai investir e, principalmente, você tem que diversificar, porque nem tudo dá certo, né? Mas se você investe em várias, algumas darão certo, outras não. Com o tempo, você descarta as que não dão certo e passa a investir nas que dão certo. A vantagem de você investir na startup é que você está não só praticando empreendedorismo, investindo com o objetivo de botar o dinheiro para trabalhar para você, como também você está fazendo a caridade. Porque você está ajudando pessoas que estão se esforçando, pessoas que estão se dedicando e trabalhando, e não apenas um pedinte, né? Que você vai ajudar hoje, ele vai ter a mesma necessidade amanhã, porque ele não está arregaçando as mangas e trabalhando. Quando você atende apenas um pedinte, você está ferindo os princípios que foram ensinados por La Rochefoucauld. Esse pensador francês não apreciava a prática da caridade, mas eu acho que a caridade pode sim ser um excelente comportamento se você a dedica a quem está se esforçando, né?
Quando você dá uma gorjeta a alguém que te serviu, você está incentivando essa pessoa a servir cada vez melhor. Ah, você não conhece os princípios de La Rochefoucauld? Não tem problema. Você apenas ignora alguma coisa. Eu ignoro muitas coisas na minha vida. Ignorar não é ser burro, tá? É que você não pode abranger tudo que existe na vida. Então não te considero um ignorante por você ignorar o que La Rochefoucauld ensinava. Apenas penso que você dedicou sua atenção a outros assuntos que eram mais pertinentes às suas necessidades. E fazendo isso você está seguindo a tendência destes tempos. Não há nada de errado nisso. Ah, mas pelo menos você leu Boomerite? Ah, você não leu Boomerite? Opa, ler é coisa das antigas, né? Nem mesmo os médicos leem hoje em dia. E eles deveriam ler para se atualizar, né? E o fato deles não lerem faz com que eles não saibam que a profissão deles é uma das profissões que, em média, morre mais cedo. Né? Os praticantes dessa profissão, medicina, morrem mais cedo do que a média dos profissionais liberais. Isso se chama estatística. Você pode conferir se quiser. E não deveria ser assim, afinal eles são médicos, eles lidam com a saúde. O problema é que a maioria não se atualiza e você confia neles. Ah, você confia neles porque você é crente. Eu não sabia. Os médicos, entre os profissionais liberais, pertencem a uma profissão que morre mais cedo do que os demais profissionais. Isso é estatística. E quanto a blockchain, é uma opção interessante. Analise o que significa blockchain e você tem uma opção que é viável se você souber raciocinar, pensar por si mesmo, ver a realidade com olhos objetivos, aumentar a sua percepção. Só é uma opção interessante se você tiver o mindset correto. Note bem que esse negócio de blockchain, que seria o teor da grande massa, né, o teor predominante como generalização, não era considerado muito bom pelo Nelson Rodrigues, que é uma geração anterior à minha, né? O Nelson Rodrigues dizia que toda generalização é burra. Só que o Nelson não acertava sempre, não. Ele não estava 100% correto. Às vezes, uma generalização bem escolhida, como a blockchain, por exemplo, é uma opção interessante para você seguir. Você já leu as obras do Nelson Rodrigues? Nem perca tempo. Mas em uma coisa ele estava certo. Ele dizia que a idiotice vai acabar por imperar. Por quê? Porque existem muito mais idiotas do que pessoas sensatas. Então a maioria vence. E o que é pior, a maioria elege também. Cuidado com o seu voto. Quanto às criptomoedas, é apenas uma ideia, né? Da mesma forma que o investimento na bolsa é uma ideia. As ações têm um valor nominal, mas na bolsa o valor nominal é majorado segundo a opinião pública. Portanto, a bolsa é como uma bolha imaginária. E as criptomoedas também. Cuidado com elas. São só uma bolha. Elas não existem de fato. É uma coisa imaginária. E muita gente já perdeu dinheiro nisso. E é claro que outros ganharam, porque depende da imaginação, do que pensa a grande massa. Isso é que constitui o valor de uma ação ou o valor de uma criptomoeda. E esse negócio de ficar rico rápido realmente é balela. Certa vez eu comprei um livro sobre marketing na internet que apresentei ao meu filho, em inglês, né, porque não havia mais, a edição brasileira já tinha se esgotado. Bom, só que eu fui numa livraria tentando comprar a edição brasileira e fui atendido por uma mocinha que logo emitiu um juízo de valor muito interessante. Ela disse assim: ah, o senhor quer ficar rico rápido sem trabalhar, né? Bom, esse juízo de valor é interessante. Quando finalmente eu consegui esse livro, eu vi que o autor trabalhava 8 horas diárias no seu trabalho regular, chegava em casa, dedicava algumas horas à sua esposa e filhos, jantava, depois ele se trancava num lugar e estudava até às 3 da manhã o método de marketing que fez dele um milionário. Então, achar que ele conseguiu isso sem se esforçar é, no mínimo, ignorar, né? Mas não vamos chamar essa moça de ignorante, porque todos nós ignoramos a maior parte do conhecimento do mundo,
Tá? Ser ignorante, como eu disse, não é ser burro. Digamos que ela seja só uma tolinha. Tá? Essa moça achava que o sucesso desse rapaz que se tornou milionário fazendo marketing através da internet era um acidente de percurso. E não era, né? Como você vê se você lê o livro dele. O Chico Xavier tinha razão quando ele afirmou que duas das atitudes que devemos evitar é analisar e reprovar. Não é errado analisar. Analisar é bacana. É uma atitude de quem pensa. Só que reprovar depois de uma análise não te leva a lugar algum. Todo mundo tem o direito de errar. E errar é uma das maneiras mais lúcidas, não a melhor, mas uma das maneiras mais lúcidas de você evoluir e aprender. Tá? Existem maneiras melhores, que é você observar o exemplo, seguindo aquilo que os antigos romanos diziam. Exemplo docet. Então, o exemplo ensina, que é o que diz essa frase em latim, indica que você deve seguir os melhores. Você deve procurar reproduzir o que os melhores conseguem fazer, né? Mesmo que seja inicialmente como um processo de imitação. Deixará de ser um processo de imitação quando esse conhecimento passar a ser sabedoria. Porque conhecimento é aquilo que você obtém conversando com alguém, ouvindo o que eu estou dizendo aqui, lendo um livro, assistindo um vídeo, mas o saber significa arregaçar as mangas e colocar esse conhecimento em prática. Aí você vai saber se ele é um conhecimento verdadeiro. No momento que você sabe, você tem sabedoria e não apenas conhecimento. E isso é muito importante, porque o saber só aparece quando você experimenta na prática. Experimentar na prática é agir, e sem ação não há realização.